Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é um tema bastante controvertido. A recusa em transfusão sanguínea de pacientes testemunhas de Jeová. Vamos lá? Uma das situações mais dramáticas e complexas em direito médico e bioética é a transfusão sanguínea em testemunhas de Jeová. Há um claro choque da visão de cada protagonista da relação médico-paciente sobre a qualidade de vida. Inicia-se essa discussão informando que não é objetivo dessa análise entrar em considerações religiosas ou filosóficas. O único critério é considerar, em matéria de transfusão sanguínea, a realidade médica e a realidade jurídica, a ponto de permitir analisar cada um dos aspectos do exercício médico e suas consequências legais. A discussão da transfusão sanguínea em testemunhas de Jeová é o tipo da situação jurídica em que o médico vai ser processado, tanto se não transfundir, como se fizer a transfusão sanguínea, se o paciente morrer ou se o paciente sobreviver. Se não transfundir, certamente será processado na esfera criminal pelo Ministério Público por homicídio doloso, porque assumiu o risco de morte em não transfundir e vai para o tribunal do júri como se tivesse puxado o gatilho e assassinado uma pessoa. Também com certeza sofrerá processo ético profissional no Conselho de Medicina com risco real de cassação e nunca mais voltará a ser médico. A possibilidade de ser processado por familiares não adeptos à religião, podendo pagar pesadas indenizações, inclusive pensões vitalícias, à família de quem ele não transfundiu. Há ainda a possibilidade de ser processado no local onde trabalha e vir a perder o emprego. Se, por outro lado, transfundir por outros fundamentos, pode ser processado nas mesmas esferas, respectivamente penal, ética, civil e administrativa, seja por familiares ou pelo próprio paciente que sobreviveu. Em qualquer caso, terá sérias dores de cabeça e gastos financeiros, ainda que no futuro venha a ser absolvido. O ponto então não é ser processado, a questão é saber em qual das situações tem maiores possibilidades de ser absolvido nos processos e o que o médico deve fazer para se proteger ao máximo desse tipo de situação limítrofe. É sobre isso que irá se discutir hoje. Para se entender a complexidade do problema e as orientações que serão dadas, mais do que nunca, com proposital redundância semântica, há de se começar literalmente pelo começo. Necessariamente se deve ter um paciente maior de idade, reconhecidamente capaz, que exerce a sua autonomia plenamente. Deve-se ter em mente que esse paciente testemunha de Jeová, apesar de anêmico, efetivamente ele deseja o benefício da medicina, desde que esse benefício seja adaptado ao dogma da sua religião. Ou seja, ele não se recusa a se submeter a tratamento, desde que esse tratamento seja isento de sangue. Qual é esse dogma? A base religiosa que testemunhas de Jeová alegam para não ser transfundidos é obtida em algumas passagens bíblicas, como no livro do Gênesis. Todo animal movente que está vivo pode servir-vos de alimento, como no caso da vegetação verde. Deveras vos dou tudo, somente a carne com sua alma, seu sangue, não devereis comer. Ou em Levítico, quando qualquer homem da casa de Israel, ou algum residente forasteiro que reside no vosso meio, que comer qualquer espécie de sangue, eu certamente porei minha face contra a alma que comer o sangue, e deveras o deceparei dentre seu povo. O paciente testemunha de Jeová está sob a exigência religiosa de não consentir em se expor à transfusão de sangue. Ele crê na Bíblia, submete-se e faz a interpretação segundo um forte componente metafísico. A proibição de comer sangue, que é onde está a alma. E essa restrição está relacionada à preservação do sentido da própria vida, o que inclui o valor da vida pós-mortem. A não maleficência inclui o respeito aos valores do paciente, testemunha de Jeová, e esses valores devem ser privilegiados ao máximo possível na hierarquia do checklist na tomada de decisão do tratamento que o médico vai propor.
Por sua vez, o Código de Ética Médica veda ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida, e veda ao médico exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. Visando manter o seu dogma, esses religiosos lançam mão de alguns elementos e argumentos, em especial que a Constituição Federal assegura o direito e não o dever à vida, que existem meios alternativos de tratamento além da transfusão. Eles portam uma carteira de identificação que, no entender deles, eximem a responsabilidade do profissional que o atender e não ministrar o sangue quando for necessário. De um lado, se tem uma posição religiosa firme, em que a crença do paciente e a sua autonomia devem ser respeitadas. De outro lado, a não transfusão pode significar graves sequelas e até a morte do paciente. Como equilibrar o respeito a esses valores que aparentemente são inconciliáveis em situações críticas? Visto o problema, agora se parte para a solução prática. A Constituição brasileira assegura como direito fundamental a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, garantindo o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Algumas situações possíveis, então, se abrem. O atendimento é eletivo, o atendimento é de urgência ou de emergência. Há meios alternativos à transfusão que podem ser utilizados em tempo hábil para melhorar a situação clínica do paciente? Há risco iminente de morte? A regra geral é bem clara. O desejo do paciente deve ser respeitado, mas esses direitos à autonomia e à crença religiosa jamais serão absolutos. Enquanto transfusão de sangue para testemunho de Jeová for apenas uma eventualidade em função de um procedimento a ser realizado, não há por que condenar a atitude de renunciar à transfusão, no caso de tratamento eletivo. Quando a transfusão de sangue para testemunho de Jeová tornar-se uma realidade, uma necessidade, aí sim, não há praticar, é clara negligência profissional. Se houver tratamento eletivo, com risco futuro de transfusão sanguínea, o médico tem duas alternativas. Primeira, usar do seu direito de objeção de consciência e se recusar a continuar acompanhando o paciente, desde que isso fique registrado e não caracterize abandono do paciente, já que certamente no futuro, se processado, aquela conduta dele tornará complexo e caro eximir da responsabilidade da condução do caso. A segunda é continuar assistindo o paciente usando de todos os meios alternativos à transfusão. A autonomia do médico em se recusar a continuar como médico assistente está bem especificada no Código de Ética Médica, como princípio fundamental em que o médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência ou a quem não deseja, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Assim, recusar-se a cuidar de um paciente testemunho de Jeová não é omissão profissional, ressalvadas as situações citadas. O limite ao respeito, à autonomia e à crença religiosa, portanto, existe. É o surgimento do risco iminente de morte, seja por ser uma situação de resposta insatisfatória aos meios alternativos anteriormente utilizados, seja porque a urgência ou emergência, como em acidentes, em que a súbita e rápida perda sanguínea e a transfusão imediata é a única medida salvadora possível. Por iminente risco de morte, se entende a situação em que existe uma real e iminente probabilidade de êxito letal, exigindo pronta e inadiável atuação profissional a fim de evitar a morte. Atingido esse limite, a transfusão sanguínea, se necessária, deve ser feita independentemente do consentimento de quem quer que seja, inclusive do próprio paciente. A vida é o bem maior do homem, da qual nem ele mesmo pode dispor incondicionalmente, pois a reclama um outro titular de direito, o Estado, para o qual o indivíduo representa um necessário valor político-social. O argumento religioso de que a Constituição garante o direito à vida e não o dever à vida não se sustenta. Essa premissa vale para o próprio paciente, que se quiser sozinho pode tirar lentamente a sua vida, por exemplo, pedindo alta por recusa de tratamento. O que não pode é o médico ser instrumento e coautor dessa morte, pois o médico invariavelmente será processado e muito provavelmente condenado pela sociedade nas esferas criminais e nas esferas dos conselhos de medicina.
Para o Ministério Público e para os conselhos, em caso de morte sem a transfusão salvadora, de nada servirá o cartão de identificação que eximia o profissional. Diante de uma recusa de tratamento, o médico deve procurar convencer seu paciente. Não conseguindo e havendo risco iminente de morte com necessidade de inadiável intervenção, resta ao médico intervir, ainda que contra a vontade do interessado. É decorrência lógica do princípio da beneficência em prevalência sobre o princípio da autonomia. A recusa e todas as tratativas e ainda o desfecho sobre o caso deverão ser documentados no prontuário e informadas ao diretor técnico do nosocomio e ao Conselho Regional de Medicina, para que o médico, posteriormente, não seja acusado de omissão ou de negligência. E quando o paciente é menor de idade ou é incapaz e são seus responsáveis legais que recusam a transfusão em nome do seu representado? Por óbvio, podem os pais responsáveis e representantes legais privar o representado de algumas liberdades. Porém, em nenhuma situação podem eles tirar o direito à vida. O direito à vida não significa direito absoluto sobre a vida, menos ainda sobre a vida de outrem. Se nem sequer se tem direito sobre a própria vida, porque se trata de direito intangível, inalienável, indisponível, até mesmo pelo seu titular, quiçá sobre a vida de um menor ou de um incapaz que talvez, no futuro, nem mesmo deseje ser testemunho de Jeová. No caso de menores ou incapazes, o princípio da autonomia dos responsáveis legais não se aplica. Os tutores não podem impor seus princípios religiosos ao tutelado, filhos ou não, em situações de riscos de morte. O direito à vida dos menores ou incapazes não pertence aos responsáveis, que são meros tutores, mas pertence à sociedade e ao poder público, os quais têm o dever de tomar todas as medidas para resguardar essa incolumidade pessoal. Para finalizar, transfusão de sangue para testemunho de Jeová abaixo dos limites de iminente risco de morte pode ser considerada uma atitude de imprudência frente às circunstâncias religiosas. Não transfundir no risco iminente de morte em diante constitui negligência em face à influência altamente prejudicial sobre o prognóstico clínico. Assim, em casos concretos, necessariamente se comprovado e registrado iminente risco de morte em que a transfusão for o único meio de cura, deve ser ministrado o sangue independente da vontade de quem quer que seja, dando-se prioridade, o valor vida sobre qualquer outro. Nenhuma justiça dos homens condenará o médico que salvou a vida do paciente moribundo e inconsciente através da transfusão. Na hipótese contrária, aceitando incondicionalmente a determinação do paciente em não aceitar sangue, é praticada a eutanásia passiva, de forma dolosa, e resultando óbito, nada nem ninguém isentará a responsabilidade do médico de ser multicondenado. No STF, desde 2019, tramita uma ação para assegurar religiosos a não serem transfundidos, mas isso ainda não foi decidido. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.